Hoje nós estaremos estudando então a lição de número 12. A lição de número 12 traz o tema Sendo a Igreja do Deus Vivo. Vale falar a respeito desse tema que nós estamos vivendo um grande crescimento de números de evangélicos, de pessoas que se denominam cristãs. Mas nós vamos aprender aqui na lição de hoje que não é tempo mais de crentes nominal. Precisa que cada um se tenha clareza da sua responsabilidade como igreja, saiba cada um da sua missão como igreja. E nós vamos estudar a respeito da igreja do Deus vivo. Vamos entender o que significa isso, esse Deus vivo. O nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, e o versículo é o de número 32. Você que tem a sua Bíblia pode acompanhar. Se você não tem, você pode acompanhar aí na sua tela. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Nós podemos acompanhar aí na tela também a nossa verdade prática que diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Esta é a genuína esperança que a igreja deve ter desse encontro com Cristo, nesse cumprimento desta promessa que Jesus fez de um dia se encontrar com a sua noiva. Agora nós vemos pela palavra do Senhor que há uma exigência, há uma responsabilidade da noiva com relação ao seu noivo. E é isso tudo que a gente vai tratar aqui na lição de hoje. Bom, Jair, o tema de hoje é um tema realmente desafiador. Nós, a partir da lição 9 em diante, nós passamos a estudar a respeito das responsabilidades da igreja. Até então, nós vínhamos estudando sobre tudo o que era o ataque do adversário, tudo o que o mundo tem colocado contra a igreja de Cristo, contra a palavra do Senhor. E nós já começamos aí, já encaminhando para o final do trimestre, tratando de temas que despertam a igreja para a sua responsabilidade. E o tema de hoje traz Sendo a Igreja do Deus Vivo, irmão Jair. Irmão Alex, nesse trimestre a proposta é como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E como o irmão Alex falou, até a lição de número 9, até a lição de número 8, nós estudamos as formas esse espírito do anticristo ele age no mundo, ele age corroendo os sistemas humanos, sistema político, religioso, enfim, os últimos lições que a gente estudou em relação à corrupção da masculinidade, da feminilidade, da transexualidade, e a partir dali, em seguida, a gente começou a ver as formas de como se preservar nesse mundo corroído, tentado ser corroído pelo pecado, pelo erro, pela injustiça. E dentro do propósito dessa lição de hoje, uma temática é ser a igreja do Deus vivo, permanecendo sendo a igreja do Deus vivo. E quando a igreja ela deixa de ser pautada nos valores cristãos, da fé cristã, ela passa a ser uma igreja mundana. E isso não é bom. Ninguém está imune, a igreja não está imune às influências da sociedade. Por isso que nós vamos estudar nessa lição a natureza da igreja, o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Muito bem. Para você que está nos acompanhando, você pode observar aí na sua tela que na nossa leitura em classe ela está baseada na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 16. E também na carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27 e também o versículo 32. Versículo 32 que é o nosso texto áureo
da nossa lição. A palavra-chave de hoje desta lição é a igreja. Aqui nós vamos entender claramente, nós viemos tratando de caráter individual em alguns aspectos, mas aqui nós vamos entender a igreja como um corpo e nós vamos aprender aqui sobre a natureza da igreja, como o nosso irmão Jair falou. O que é a igreja propriamente dita, né? Algumas pessoas têm confusão a respeito do que é a igreja. Para muitas pessoas, irmão Jair, a igreja é aquele templo onde nós nos reunimos semanalmente em diversas reuniões de cultos, e aquilo ali para elas é a igreja, né? Existem aqueles desigrejados, irmão Jair, que dizem que o indivíduo é a igreja. Então nós precisamos definir isso aqui hoje, entender essa natureza da igreja. O que é igreja, o que é a casa de Deus, e isso nós vamos aprender nesta lição. Vamos também entender sobre o que é igreja e esse relacionamento, né? Se a igreja ela pertence, ela é a noiva de Cristo e pertence ao noivo, como que nós vamos observar então como que se dá esse relacionamento? É de qualquer jeito? Ou existe exigências para esse relacionamento ser um relacionamento amoroso e que tenha futuro, né? Que possa esse relacionamento culminar naquilo que para a Igreja de Cristo, quando o encontro com o noivo, que será as bodas do Cordeiro. E também nós vamos aprender que a igreja ela precisa estar fortalecida, preparada, com armas que não são armas físicas, não são armas materiais, mas são armas que são poderosas para vencer nesses dias maus. Nós estudamos numa das lições passadas, na lição de número 8, sobre o transgênero, né? E estudamos lá que transrealidade é essa. Aqui na cidade de Juí nós tivemos um caso de uma sessão da Câmara dos Vereadores onde essa pauta entrou em discussão. E nós, tendo lá um dos nossos irmãos, que ele é vereador em exercício, né? E ele se posicionou a sua posição de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença. Ele sofreu represália, ele sofreu crítica? Sofreu. Esta é uma realidade que nós viemos aprendendo, que nós estamos nesse mundo e nós não podemos, independentemente de onde nós estivermos, negarmos a nossa fé. Precisamos ter um posicionamento claro. Então, ser igreja tem suas responsabilidades e é isso que nós vamos aprender nesta lição. Então, nós vamos aprender no tópico de número 1, que é dividido em 3 pontos, irmão Jair. Tópico de número 1 trata a natureza da igreja do Deus vivo. O ponto de número 1 é a casa do Deus vivo. Ponto de número 2, a coluna e firmeza da verdade. E o ponto 3, o mistério da piedade. Ponto 1, irmão Jair, a casa do Deus vivo. O que nós podemos comentar sobre casa do Deus vivo? O que nós podemos dizer para o nosso ouvinte sobre a casa do Deus vivo? Nesse ponto, nós precisamos manter a firmeza de que a igreja, ela pertence ao Deus vivo. Então, nós vemos na carta, eu vou pautar rapidinho aqui, em relação ao que vem a ser igreja. O irmão falou antes em questão dos desigrejados. A igreja, essa palavra aparece no ministério de Jesus Cristo. E lá em Colossenses, no capítulo 1, é colocado que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Como Jesus, ele é o primogênito de tudo, ele também é o primogênito da igreja. E nós vemos em Hebreus, no capítulo de número 12, que é descrito a partir do verso 12, dizendo assim: mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia dos primogênitos, a igreja dos primogênitos. Então, irmão Alex, a igreja, esse termo igreja, ela vem da palavra eclesia, e ela significa reunião de pessoas tiradas
tirados de fora, tirados do sistema mundano e reunidos para adorar o Deus vivo. E com isso, o comentarista pastor Douglas, ele enfatiza que para nós continuar sendo a igreja do Deus vivo, é necessário a gente entender que a natureza do Deus vivo, ela se estabelece lá no nascedouro da Bíblia, lá no Antigo Testamento ainda, e vai estabelecer como casa de Deus, e na atualidade a igreja é a coluna, a firmeza da verdade. E para demonstrar para todos o ministério da piedade, o qual nós estaremos vendo nesse ponto. Então, o ponto de número 1, ele vai falar a casa do Deus vivo, e Paulo vai estar orientando a Timóteo, seu amado filho na fé, a andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E essa expressão, até eu gostaria de falar, irmão Alex, se me permite, falar sobre Timóteo aqui, porque essa primeira epístola de Timóteo, ela tem uma característica muito interessante. Porque o apóstolo Paulo, ele é retratado no livro de Atos e mais um terço, talvez, do Novo Testamento, aí, as suas epístolas. E Paulo faz a primeira viagem, onde ele vai, dessa primeira viagem missionária, ele escreve a epístola aos Gálatas, e assim ele vai escrevendo durante as suas viagens. Eu não vou escrever todas, mas a primeira, a segunda e a terceira viagem, Paulo ele estabelece igrejas, estabelece doutrinas para essas igrejas. Então Paulo, ele escreve, são meia dúzia de cartas doutrinárias que ele escreve para as igrejas. A primeira é a epístola aos Gálatas, depois ele escreve também aos Tessalonicenses, escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, escreve 2 cartas aos Coríntios e escreve uma carta à igreja em Roma, a epístola aos Romanos. Então nós temos aí meia dúzia de cartas que são doutrinárias ou doutrinárias que Paulo escreve. E nós temos também que Paulo, ele vai, após essas 3 viagens, ele é preso e ele é levado de Jerusalém para Cesareia, e de Cesareia, uma viagem marítima até Roma. Uma viagem longa que está descrito no livro de Atos. E chegando em Roma, Paulo acaba indo para a prisão. E na prisão, nessa prisão que Paulo está, nessa primeira vez, ele escreve 4 cartas. A epístola aos Efésios, a epístola aos Colossenses, e a epístola a Filipenses, e a epístola individual a Filemão, direcionado a uma pessoa. Depois desses 2 anos, Paulo permanece lá preso em Roma, e ele é solto. E ele volta então para visitar as igrejas em que ele fundou. E uma dessas igrejas, ele estabelece, ele deixa lá quem? Timóteo. Em Éfeso, deixa Timóteo em Éfeso. E Paulo está visitando as igrejas na Macedônia, possivelmente Filipos ou Tessalônica, e ele escreve então essa epístola a Timóteo, essa primeira epístola a Timóteo, então, após esses 2 anos que está preso, e essa é a chamada primeira epístola pastoral de Paulo. A segunda, depois da segunda de Timóteo, e a última pastoral de Paulo é de Tito. Então nós vemos esse contexto que Paulo escreve a Timóteo, dizendo para Timóteo a forma que ele tem que se portar, orientado de como andar na casa do Deus vivo. E a expressão casa de Deus, ela é emprestada, Paulo usa esse termo emprestado lá do Antigo Testamento. E eu digo que já em Gênesis 28, quando Jacó ele sai em fuga daquela, vamos chamar até de problema familiar, e ele vai para a casa do seu tio Labão, e no caminho ele vai pernoitar, ele dorme numa pedra, e lá ele tem uma visão. E ele vê uma visão gloriosa, e quando ele acorda, ele diz: aqui não é outra coisa senão a casa de Deus. Então ali inicia, depois vai ser citado também em 1 Reis, no primeiro livro das Crônicas, esse termo. E o uso original também, ele se refere no Antigo Testamento ao templo, e ao templo do israelita. Mas o apóstolo Paulo também ele utiliza esse vocábulo em várias epístolas, como para dizer o vocábulo, para se dirigir à igreja do Deus vivo como domésticos da fé, família de Deus,
corpo de Cristo, templo de Deus, e tudo isso diz respeito a uma coletividade. Aí cai por terra, olhando para a palavra de Deus, a questão de ser igreja individualmente. A igreja, ela é sempre coletiva, ela é uma reunião dos primogênitos dos salvos, essa reunião universal. Então, cai por terra, é necessária a comunhão, a igreja ela contempla isso, a comunhão entre as pessoas, um ajuda o outro na caminhada da fé, orando, intercedendo, e essa sentença de Deus vivo é exatamente Deus, ele se revela na palavra, irmão Alex. Ele se revela na palavra e ele diz: eu sou o Deus vivo. Fora de mim não há outro Deus, não existe Deus, não o Deus que eu conheça, e Deus conhece todas as coisas, menos um outro Deus, porque não existe. Então, é o próprio Deus estabelecendo na sua palavra, dizendo: eu sou o único Deus verdadeiro, não existe outro Deus. E esse termo, então, é para contrapor os ídolos mortos, os ídolos que tinha lá dos cananeus, dos egípcios, já no Antigo Testamento. E fazendo essa alusão de que Deus, ele é um ser pessoal, mostrando que Deus é um Deus que além de ser transcendente, ele é acima de toda a criação, de toda a imensidão espacial, de tudo que foi criado. Deus é superior a tudo isso. E na questão de Deus ser imanente, que é um outro termo, significa que Deus ele se relaciona com a sua criação. Deus se relaciona com toda a sua criação e exclusivamente, de uma forma muito especial, com o ser humano que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Então nós temos aí essa primeira parte da natureza da igreja do Deus vivo, a casa do Deus vivo. Não sei se o irmão quer complementar ou a gente continua para o próximo tópico. Só para ressaltar a posição aqui do nosso escritor a respeito de ser um Deus pessoal e que atua na história da humanidade, porque nós vemos linhas de pensamento a respeito de Deus que são do deísmo e do teísmo, né? O deísmo, ele acredita na criação de Deus, que Deus criou todas as coisas, mas que deixou que as coisas sigam o fluxo da sua história. E existe o teísmo, que é a linha que acredita que Deus, ele criou todas as coisas, mas que ainda continua no controle de todas as coisas, no sentido de que nada que acontece na história da humanidade acontece sem a permissão de Deus. E isso é muito importante porque essas linhas teológicas fazem, às vezes, muitas pessoas deixarem de acreditar em Deus, deixar de confiar em Deus. Por quê? Porque se Deus criou e largou as coisas para acontecer de acordo como deve ser, então eu não preciso buscar a Deus, eu posso utilizar a minha força para conquistar. Então a gente percebe que Deus, ele é um Deus pessoal, que se relaciona intimamente, e nesse tempo que nós estamos vivendo, a forma de Deus agir e de se relacionar é com a igreja de Cristo, né? E também ele está atuando em toda a história da humanidade, como a gente vai perceber nas referências aqui que o nosso escritor apresenta. Deus controlando as coisas que aconteceram na antiguidade, nada aconteceu sem que Deus conhecesse. Mas o rei ímpio veio, antes de nós começarmos o programa, estávamos comentando, né, sobre um rei ímpio que viria ser juízo para o povo de Deus, mas nada disso estaria acontecendo sem que Deus estivesse no controle. Então, a casa do Deus vivo é tanto a igreja, a congregação onde nós estamos nos ajuntando, nos congregando, bem como a reunião de pessoas que são aqueles retirados para fora. Como o irmão Jair mencionou, tirado de um sistema mundano, de um sistema que vive debaixo do jugo do pecado, para viver agora uma nova vida, uma vida diferente. E essa vida diferente, irmão Jair, vai ter suas responsabilidades. E o nosso ponto de número 2 vai falar que a igreja
a coluna e firmeza da verdade, baseado aí na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a parte B, e Paulo utilizando-se de uma metáfora aqui para falar de aspectos da igreja, irmão Jair. A responsabilidade da igreja, que foi escolhida, separada por Deus para um papel importantíssimo, ela sustentar a verdade como fundamento. Então essa responsabilidade a igreja tem de propagar essa verdade. Ela tem essa verdade de testemunhar, ela tem essa responsabilidade de testemunhar essa verdade, de defender o verdadeiro evangelho. Foi o que o nosso irmão fez ali na Câmara de Vereadores. E assim como nós, em qualquer oportunidade, a gente tem que perseverar na nossa fé. E a vontade de Deus é necessário também ser estabelecido pelos líderes. Quando a gente inaugura uma filial de alguma empresa, a gente pensa logo, quem vai dirigir? Como vai ser conduzido? E Deus ele estabeleceu líderes para essa igreja que tem essas responsabilidades. Líderes que devem ser capazes de repudiar, de ensinar a igreja no caminho em que ela deve percorrer. Então, a verdade do evangelho, ela não pode ser corrompida, porque se for corrompida essa verdade, a igreja deixa de ter o seu papel que foi estabelecido por Jesus Cristo, ser sal da terra e luz do mundo. E nós vemos que Deus estabelece a igreja e revela essa igreja como personificada em Jesus Cristo. E isso o apóstolo Paulo ele fala que grande é o mistério da piedade, que está no nosso texto áureo, em 1 Timóteo capítulo 3 e verso 16. Que grande é esse mistério da piedade. E tem duas palavras aqui. Mistério. A palavra mistério, nas epístolas paulinas, ela tem uma denotação, um entendimento de que é algo que foi revelado. É um mistério revelado já nas Escrituras. E não é invenção minha, a própria Escritura vai dizer essa revelação que Paulo traz. Como em Efésios, Paulo traz a revelação ali do mistério que estava oculto em Deus antes da fundação de tudo, que é a sua igreja. Então, a verdade, esse mistério é uma verdade que foi revelada aos santos através da palavra de Deus. E piedade, então, nós temos um assunto um pouquinho mais abrangente, que piedade ele vai trazer para nós no Antigo Testamento. Ele vem com a característica de misericórdia, de compaixão e de temor ao Senhor. Mas no Novo Testamento ele passa a ser essa mensagem do Cristo, de Jesus Cristo encarnado, soberano. Nós vemos assim sendo como explicar esse mistério da piedade. Eu faço um contraponto, irmão Alex, para todos entenderem. A igreja entende muito bem o que é ser ímpio. O que é ser ímpio? É praticar a impiedade. O que é a piedade? É praticar atos de justiça, atos de arrependimento, dar frutos dignos do arrependimento, né? E então a piedade ela vem ser o resultado de quem recebeu o fundador da igreja, Jesus Cristo, como seu Senhor e seu Salvador, seu suficiente Salvador. E como é que ela faz isso? Demonstrando em atitudes, em prática, em reverência, em submissão e obediência à palavra, à verdade revelada, lá em Romanos capítulo 10 e versículo 16. Com isso, a pessoa que desenvolve a piedade, ela tem atitudes de santidade. Que atitudes são essas? É a separação e consagração ao Senhor. Separação do quê? Separação do mundo. Ela se consagra, ela diz, eu rejeito as práticas mundanas, as práticas que não agradam a Deus, que não estão de acordo com a sua escritura, e me consagro a Deus.
Piedade, então, ela vem a ser a prática da fé cristã. Uma vida de arrependimento, conforme eu já falei, resistência às tentações, porque nós podemos ser tentados, mas junto com a tentação virá um escape para a gente fugir dessa tentação, conforme a palavra do Senhor. O pecado ser mortificado, nós não estamos imunes ao pecado, mas a palavra de Deus, ela nos adverte a nós não praticarmos, não cometermos esse erro. Manter um hábito, atitudes também de quem tem piedade na prática da vida cristã, hábito de oração, hábito de dar graças a Deus, de glorificar a Deus, observar reverentemente a ceia do Senhor e cultivos de virtudes, como esperança. Aquele que pratica a fé, ele tem a esperança na volta do Senhor Jesus Cristo, ele tem a esperança no amor de Deus se manifestando. A prática também é demonstrada, essa virtude na generosidade, na alegria, no domínio próprio, na resignação paciente e no contentamento, na busca da honestidade. Veja, irmão Alex, eu não estou dizendo assim que é perfeito. Está sempre buscando a honestidade, buscando fazer a retidão, manter a retidão, ver o bem dos outros em todas as relações humanas. Em Gálatas, no capítulo 6, o capítulo 5, Paulo elenca ali as obras da carne, e ali, de todos aqueles, nós temos 8 obras da carne que dizem respeito ao relacionamento humano, as pessoas se relacionando. Então, a busca do bem em todos os relacionamentos humanos, no respeito pela autoridade divinamente constituída, seja ela dentro da igreja, seja ela no Estado, seja ela dentro da família, irmão Alex, dentro do lar. Essa autoridade que Deus instituiu dentro dos nossos corais, conjuntos, o que for o que ocorrer dentro da igreja, existe uma liderança, e essa liderança, ela precisa ser respeitada, porque isso é um ato de piedade. Isso é um ato de piedade e isso glorifica a Deus. Podemos dizer abertamente que o ato de piedade, ele vai glorificar o nome do Senhor. Os atos de impiedade, eles não glorificam ao Senhor. Todas são práticas que Deus recomenda e glorificam o seu nome. Tem um escritor que ele coloca assim, Eusébio de Cesareia, já é bem antigo, né? Ele define o termo piedade como olhar para o único Deus e viver de conformidade com Ele. E o ministério, então, da piedade agora já não é mais um mistério, estou falando do ministério da piedade que foi dado à igreja, a doutrina que centraliza na pessoa de Cristo, que é a origem e é o critério de devoção de toda devoção e comportamento cristão. E como é que se centraliza na pessoa de Cristo? Nós vemos aqui que o comentarista coloca, ele cita 1 Timóteo 3,16, que se manifestou em carne. Jesus se manifestou, ele encarnou. Quantos, a gente olha para a parte escatológica da palavra, que a gente não vai entrar no assunto aqui, mas coisas que a gente olha, tipo o Rio Jordão se tornando fértil, florestas em volta do Rio Jordão, coisas gloriosas que vão ocorrer, que está descrito no livro de Apocalipse, Ezequiel, um rio que brota do trono de Deus, do templo, brota esse rio, e as pessoas acham isso incrível. Mas o mais incrível, irmão Alex, era o que estava no Antigo Testamento, dizendo que um homem, que Deus ia encarnar. E isso já ocorreu. Jesus já encarnou, ele já nasceu, ele viveu como um homem para quê, irmão? Para que nós pudéssemos ter a salvação. E fala aqui também que ele foi justificado em espírito, porque ele venceu como homem. Ele triunfou como homem, era necessário. É difícil da mente humana entender, mas Jesus, ele triunfou como homem, não foi como um super-homem ou dotado de poderes sobrenaturais. Não, ele foi naturalmente, ele sentiu dor, ele sentiu frio, ele sentiu sede ali na cruz.
visto dos anjos também aqui, o apóstolo escreve, e os anjos contemplaram Jesus Cristo. Eles anunciaram a concepção de Jesus, eles anunciaram o nascimento de Jesus Cristo, eles foram cuidar de Jesus na tentação do deserto, levar o alimento, e foram os anjos que contemplaram tanto a ressurreição de Jesus como a sua ascensão aos céus, né? Então, e pregado aos gentios a palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, Jesus está instruindo os discípulos a permanecerem em Jerusalém, que eles seriam revestidos de poder, receberiam virtudes do Espírito Santo, e era para pregar o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. O que eles fizeram, irmão Alex? Como igreja do Senhor, nascedor, eles se estabeleceram, se acomodaram ali em Jerusalém. Estava muito bom, mas o propósito de Deus era ir até os confins da terra. Não cumpriram Atos 1 e 8. O que Deus fez? Inverteu Atos 8 e 1. Veio a perseguição, a morte de Estevão, e a partir dali a igreja saiu de Jerusalém e o evangelho foi pregado em toda a Judéia, Samaria, chegou aos confins da terra, conforme o apóstolo Paulo nas suas 3 viagens, descrito ali no livro de Atos. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele pregou aos gentios. João, no capítulo 12. Crido no mundo, aí é com a igreja. A partir dali, a igreja foi pregando o evangelho e esse Jesus foi sendo recebido. E recebido também na glória. Na glória fala da ascensão. Está dizendo aqui, crido no mundo e recebido acima na glória. A ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Muito bem. Vimos aí então sobre a natureza da igreja do Deus vivo. Ponto de número 1, a casa do Deus vivo. Ponto 2, a coluna e firmeza da verdade. Interessante que Paulo estava escrevendo, irmão Jair, para a igreja de Éfeso, onde Timóteo era o pastor. E o que se destacava naquela grande cidade era o templo, né? E o que mais se destacava no olhar para aquele templo eram as suas colunas. O templo da deusa Diana Diana e Artemis. Artemis era considerada na época uma das 7 maravilhas do mundo. E aí a gente percebe que quando Paulo está trazendo essa inscrição à igreja de que eles são colunas da verdade, coluna e firmeza da verdade, uma linguagem bem compreendida pela sociedade, pela igreja, que, noutro tempo, adoravam os falsos deuses naquele templo. Agora, eles não mais adoram os falsos deuses, eles adoram o Deus vivo. E o destaque, o que deve chamar a atenção, tal qual acontecia naquele templo, não era outra coisa senão o evangelho de Jesus Cristo com base naquilo que Jesus fez. Então, eles precisariam levantar a verdade de tal forma que ela fosse vista por todos. E essa é uma grande responsabilidade da igreja. Ter a firmeza na verdade, que é a palavra de Deus, que é o sacrifício de Jesus. Já definimos aqui que a verdade, ela compreende o evangelho de Jesus Cristo, bem como as novas de salvação e todas as suas doutrinas, que elas não mudam apesar dos tempos que passam. Então, a igreja, ela está firmada nisso, nas doutrinas do evangelho de Jesus Cristo. E a igreja não apenas precisa estar baseada nela, fundamentada nela, mas precisa levantar. Um tempo em que nós não podemos nos acovardar de levantar a verdade do evangelho. Quando a gente vê um irmão nosso sendo exposto por defender a verdade, irmão Jair, alguns vão dizer, não fez mais do que deveria fazer. Uma coisa é falar, uma coisa é estar diante de uma sociedade que está apontando e dizendo o que você está falando não é correto, mas a pessoa expor a verdade, porque a verdade, ela liberta, ela transforma, e nós não podemos nos envergonhar. Temos que levantar a bandeira, levantar as colunas da verdade para que a sociedade veja.
Interessante que as colunas, o alicerce ele não aparece, irmão Jair, mas as colunas elas aparecem. No templo daquela deusa aparecia. Assim deve ser a verdade do evangelho na igreja de Cristo. Aqueles que se dizem cristãos e que se dizem que estão firmados no evangelho de Cristo, esta verdade precisa aparecer. Você precisa representar esta verdade no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, entre os seus vizinhos. Você precisa manifestar a verdade e essa é uma responsabilidade de toda a igreja. Ah, não, essa é a responsabilidade do pastor, do missionário, do obreiro. Não, é a responsabilidade da igreja. Paulo estava escrevendo a Timóteo, o jovem pastor daquela cidade, mas que ele deveria manifestar à igreja como que ela deveria andar. Muito bem, e nós vimos aí então no ponto de número 3 sobre o mistério da piedade. Interessante que mistério é uma verdade já revelada. Deus já revelou. E o detalhe, esse mistério de Deus ele não é entendido a partir de uma razão ou de intuição ou de alguma investigação. Ele é revelado pelo amor e graça de Deus. Nós não merecíamos termos a revelação desse mistério, desta verdade que é Jesus em nossa vida. Mas pela graça de Deus fomos alcançados. Estamos estudando hoje a lição 12, que será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 17, que traz o tema Sendo a Igreja do Deus Vivo. Irmão Jair, nós vamos então agora ao tópico de número 2 e os irmãos podem acompanhar aí na sua tela, que traz o tópico 2, o tema seguinte, Cristo e o relacionamento com a igreja. E traz 2 pontos, que é santificação e pureza, também traz o ponto gloriosa e irrepreensível. Irmão Jair, continuamos no tema da Igreja de Cristo Jesus e agora nós vamos ver as mais responsabilidades. Veja aqui só, a igreja tem tantos privilégios, mas ela também tem suas responsabilidades e essas responsabilidades fazem com que ela seja de fato uma igreja, porque como nós já falamos, dentro de uma igreja existe a Igreja Universal de Jesus, né? Que é a igreja que está em diversas igrejas locais, né? Talvez o amigo que está nos assistindo não é da congregação da Assembleia de Deus, é de outro ministério. Dentro de cada igreja existe a igreja verdadeira de Jesus, que é a Igreja Universal de Cristo, aquela que vai se encontrar com Cristo no dia do arrebatamento. Agora, nós não conseguimos muitas vezes identificar a diferença entre, usando a parábola de Jesus do trigo e do joio, mas o que nós precisamos fazer é entender que Cristo nos chamou como igreja e precisamos viver como igreja. E o ponto de número 1, o irmão Jair vai falar sobre santificação e pureza. O irmão Alex falou no teísmo. O teísmo ele estabelece então a crença em um único Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro e que ele se relaciona com a sua criação. E nisso nós vemos Jesus Cristo, que ele vai se relacionar com a sua igreja. E de que forma que Jesus se relaciona com a sua igreja? Lá no nosso texto áureo, Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, vai dizer: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Jesus aqui, ele usa essa comparação entre um casamento, entre um homem e uma mulher, e mostrando esse amor que Jesus demonstrou e que o homem também tem que mostrar pela sua esposa. E no verso 26, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. E aqui nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a santificação, sobre a purificação. E com o objetivo para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Gloriosa, então, o termo ali do segundo tópico vai vir de glorioso por causa disso, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
E este grande é o mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, os mistérios revelados, o apóstolo Paulo ele diz em suas epístolas que ele não recebeu de homem nenhum. O que ele escreveu, ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, que apareceu para ele no caminho de Damasco, lá em Atos, no capítulo 9, e que diz que outras vezes apareceria para Paulo e mostraria para Paulo o que deveria fazer, a doutrina. E isso aconteceu, nós temos bem claramente em primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, que Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor e ele remete a palavra e diz o que eu recebi e vos entreguei, o que ele recebeu de Jesus Cristo e entregou à igreja. E ele fala sobre o texto ali da ceia do Senhor. Então esse mistério, um mistério revelado por Cristo para o apóstolo Paulo, está revelado para nós. E todo teólogo, todo estudante de teologia, irmão Alex, ele gosta de citar Deuteronômio 29. Que aquilo que está revelado são para nós. Está revelado na palavra é para nós saber. Agora, o que não está revelado é para Deus. Então tem algumas coisas que não adianta especular. É só chegando lá no céu que a gente vai ter o entendimento. Mas aqui a gente vê então nesse tópico que o relacionamento, esse relacionamento de Jesus Cristo com a igreja, ele é baseado em santificação e pureza. É claro, esse Deus é santo, ele é puro, ele é livre de todo erro. E Paulo vai ensinar então que Jesus morreu pela igreja. Não somente pela igreja, morreu por todos, mas aqui Paulo está se referindo à epístola aos Efésios, ele se dirige à igreja como o corpo de Cristo, e ele vai dizer que Jesus morreu por essa igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é que vai trazer a purificação, a santificação de Jesus Cristo. E na regeneração, no nascer de novo, que é imprescindível cada pessoa nascer de novo em espírito, Cristo nos purifica de todo pecado. No Calvário estava incluída a nossa santificação. Essa expressão lavagem da água, ela é uma forma simbólica, é uma forma figurada da palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. É por isso que nós insistimos em pregar a palavra, conforme Paulo diz para Timóteo, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra, porque a palavra é que vai produzir essa limpeza espiritual. Estude a palavra. Jesus disse em Mateus 28, ele diz, olha, fazei discípulos, ensinando. E em Marcos, ele manda pregar. Mas em Mateus, a palavra é ensinar. Então, pregar e ensinar andam juntos na igreja do Senhor. E aqui o texto que o irmão Alex cita aqui no nosso texto áureo do programa, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós sabemos que santificação, eu já falei anteriormente, é separar-se do pecado e preparar-se para a vinda do Senhor. E a forma de se relacionar Jesus com a sua igreja, ele está preparando uma igreja gloriosa, uma igreja escrita ali sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. E como eu li aqui em Efésios 5, 26, Jesus, as Escrituras comparam a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a sua esposa. A igreja é a noiva de Cristo nas Escrituras que se prepara para a festa nupcial. E essa festa nupcial é após o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro que ocorrerá lá no céu. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, a igreja é preparada para apresentar. Jesus mesmo prepara, santifica a igreja para apresentá-la a si mesmo, totalmente pura, sem mácula, sem ruga, sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Somente a Igreja Santa e Imaculada ela vai poder fazer parte dessa grande ceia das bodas do Cordeiro. Muito bem, esse é o ponto de número 2, falando sobre Cristo e o relacionamento com a Igreja. E aí nós destacamos então o ponto 1,
santificação e pureza. E vale destacar, irmão Jair, que a pureza, ela sempre foi um propósito de Deus para a humanidade. E a gente vai perceber que os homens do Antigo Testamento, quando eles tinham contato com Deus, eles clamavam: Deus, me purifica. E o próprio salmista Davi vai dizer no Salmo 51:10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então, aqueles que se aproximavam de Deus, eles tinham a percepção que, para se relacionar com Deus, eles precisavam ser purificados. O próprio Deus, falando com o povo de Israel no livro do profeta Ezequiel, a respeito da restauração prometida a Israel, lá no capítulo 36, versículo 25, diz: Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo. E o texto continua dizendo: E porei em vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, a gente percebe que o plano de Deus para o ser humano é uma vida de pureza. E não vai ser diferente com a Igreja de Cristo. E isso, em Cristo, Deus consegue realizar essa purificação através da santificação. Quando a santificação, podemos apontar como duas situações, dois momentos. O momento em que o pecador, quando aceita Cristo, ele passa a viver já pertencendo aos santos de Deus. Ele vive numa posição de santificado, mas também vai viver um processo de santificação e a purificação também. Então, purificação e santificação constituem esses dois aspectos que são um processo que vai durar a vida toda ou até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. E a igreja de Cristo precisa viver essa santificação e pureza no mundo que ela está vivendo, pois somente assim realmente será a igreja de Cristo. Que aquele que optar por não viver dessa forma, de viver uma vida separada do pecado, talvez vai ser considerado joio, mas que Deus guarde-nos para que possamos manter a nossa vida até o final da nossa trajetória, tal qual o apóstolo Paulo, quando ele está encerrando a sua vida e ele diz: cumpri a minha carreira, guardei a minha fé. Isso que nós tenhamos em mente. Se não chegarmos a viver até o dia do arrebatamento de Cristo, enfrentarmos a morte, que possamos chegar lá desse jeito. Irmão Alex, o irmão já vai passar para o próximo tópico. Eu gostaria só de complementar, irmão Alex, a questão que nós encerramos, tivemos uma festa, a igreja estava em festa com os jovens, né, o 39º aniversário, Congresso da Juventude da União da Mocidade aqui de Juí, da Assembleia de Deus de Juí, e vale a pena a gente orientar, a gente trazer para o jovem, dizer assim, que tem que perseverar na pureza. E não mudou a forma do Antigo Testamento para o Novo Testamento, continua a mesma forma. O Espírito Santo agindo pela palavra. E nós temos isso lá no Salmo 119 e versículo de número 9. Exclusivamente para o jovem. Como purificará o jovem o seu caminho? Resposta: observando-o conforme a tua palavra. Nós estamos agora indo para o tópico 3, e você acompanha aí na sua tela, tópico de número 3, que traz 2 pontos. O zelo pela verdade e também o ponto de número 2 vai trazer o ensino da verdade. Bom, Jair, nós vamos então perceber aqui que a igreja é ela que sustenta a verdade, né? Porque o apóstolo Paulo falou que ela é firmeza e coluna da verdade. E a gente vai perceber que a igreja ela vai sustentar a verdade quando ela ouve, quando ela obedece, quando ela usa a palavra corretamente. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: maneje bem a palavra da verdade, porque nós estamos vivendo um tempo aí muito difícil, onde pessoas estão manejando a palavra, mas de forma
incorreta, né? E guardar no coração, o irmão citou o texto, né, de como purificará o jovem o seu caminho, e também quando defende a palavra de Deus e também quando a igreja proclama a palavra de Deus. E aqui o nosso ponto 1 vai falar sobre o zelo. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. O que nós podemos falar sobre esse ponto, irmão Jair? Irmão, o zelo da verdade é extraordinário. Esse exemplo que o irmão falou, essa visão do apóstolo Paulo que ele teve do templo, das colunas do templo lá, e ele disse, ó, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Mas essa coluna e essa firmeza da verdade está estabelecida numa base. E a base, a pedra angular é Jesus Cristo. E toda a base é a doutrina dos apóstolos. Isso o apóstolo Paulo usa nas suas epístolas. E também o apóstolo Pedro ele vai dizer que toda a igreja ela é formada de pedras vivas. Então, além de nós termos a doutrina dos apóstolos, Jesus como a pedra angular, as colunas que aparecem ali de verdade, a verdade, nós temos também os tijolinhos, que é cada crente ali que forma, são pedras vivas espirituais que formam esse grande edifício chamado Igreja do Senhor. E a arma para essa igreja se manter é zelar por essa verdade. Zelar porque a verdade bíblica ela é absoluta e imutável. A igreja ela é a fiel depositária dessa verdade. O sistema jurídico ele até copiou esse termo daqui, da palavra. Fiel depositário. O juiz determina a responsabilidade de alguém ficar de fiel depositário por alguma coisa num processo e que depois tem que dar conta para o juiz daquilo. A mesma coisa de Jesus. Ele estabelece a igreja como fiel depositária da verdade. Os salvos em Cristo, eles são os despenseiros da mensagem de Jesus Cristo, da mensagem de redenção. E aí nós temos vários exemplos ali citados numa linguagem metafórica que são em algumas parábolas, como a parábola dos 2 servos, dos 2 talentos, o servo vigilante, o mordomo fiel, as 10 minas. Todos eles estabelecem a responsabilidade de que Jesus Cristo vai voltar e que tem que permanecer vigiando quanto a isso. Nós recebemos a verdade para ser proclamada, para ser zelada pela verdade a igreja do Senhor. E por isso cada um tem a responsabilidade de esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. E esse compromisso ele é inegociável. A outra arma citada é o ensino da verdade. Deus ele instituiu líderes. Lá em Efésios capítulo 4, ele vai dizer que Deus deu para apóstolos, para profetas, para mestres, para evangelistas e pastores, cada um designado com o propósito de Deus para edificar a igreja. E todos, alguns aspectos, todo líder ele tem que ser apto para ensinar. O ensino é um ministério, a pessoa pode ser um pastor de uma igreja e ter esse ministério de ensino, ou então não ser pastor e ter esse ministério de ensino apto para ensinar a palavra de Deus, compreender as escrituras e defender a verdade absoluta das escrituras, da palavra do Senhor, refutar as heresias como o liberalismo teológico, que hoje está em pauta, a desconstrução da palavra de Deus, retirar aquelas palavras que ofendem. As pessoas, o que elas querem com isso? Elas querem que o seu pecado não seja chamado de pecado. Retira da palavra, querem mudar a palavra de Deus, mas a igreja ela tem que perseverar. O liberalismo teológico também diz que não é Deus que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, e assim a gente vê várias aberrações teológicas, né? E a gente não vai discorrer muito sobre isso. E entra nisso o ecumenismo, entra o sincretismo religioso. E a verdade bíblica ela deve ocupar a primazia na igreja. Tanto que Lutero, o comentarista coloca aqui que no sermão Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando na pregação, ou quando num culto, ou quando num ajuntamento, não se dá primazia, não há tempo para o estudo e exposição da palavra de Deus. Não ensinar as escrituras, relativizar essas escrituras
ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Muito bem. Isso é a exposição aí do tópico de número 3, as armas da Igreja do Deus vivo, zelo pela verdade e o ensino pela verdade. Então, como firmeza e fundamento, a função da igreja é sustentar a verdade com firmeza, de tal forma que ela não caia por terra sob o peso de qualquer falso ensino. Como coluna, tem a função de manter a verdade bem exposta, visível nas alturas, a fim de que proclame o evangelho do Senhor. Aí você percebe igreja, verdade, ensino, igreja, tudo está relacionado. Então é importante, você está aqui nos acompanhando, está conosco, estudando a palavra do Senhor. Isso é ser igreja, aprender a palavra de Deus para poder também ensinar. Todos nós estamos aqui também como alunos, não é, irmão Jair? O professor é o principal aluno de uma classe de escola bíblica dominical, ou seja, a gente sempre está aprendendo da palavra do Senhor. E essa é a nossa missão. Jesus disse aos seus discípulos: ide ensinando as nações. É uma missão de Jesus. Jesus também deixou os seus servos, os homens de Deus, com ministérios específicos para liderar e buscar o aperfeiçoamento da igreja. A Bíblia diz que Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, doutores, evangelistas, pastores, todos com funções de levar a igreja um fortalecimento, uma edificação e um crescimento. Mas, no geral, todos nós temos a responsabilidade com a palavra do Senhor. Igreja e a verdade, elas estão intimamente ligadas. A igreja depende da verdade para sua existência e a verdade depende da igreja para sua defesa e proclamação. Nós, sem a verdade de Deus, não somos igreja. E a verdade de Deus omissa pela igreja, não defendida pela igreja, não haverá proclamação. Então, que nós possamos ter claramente essa responsabilidade que nós temos. O irmão Jair mencionou as parábolas que Jesus tratou a respeito da responsabilidade, e ali são parábolas que remetem um dia de julgamento. Alguém vai ter que prestar conta diante, no caso das parábolas do seu senhor, do mordomo infiel também, dos talentos, daquele que, ao invés de trabalhar os talentos, ele foi lá, guardou, enfim. É importante que nós tenhamos em mente isso, que tudo aquilo que nós fizermos ou não fizermos, nós vamos ter que prestar conta ao nosso Senhor. E o apóstolo Tiago vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se a verdade do evangelho fez o que fez na sua vida, transformou sua casa, transformou sua família, as mesmas armas que alcançaram você, que foi a verdade da palavra do Senhor, possam alcançar outras pessoas. E os líderes da igreja precisam valorizar o ensino da palavra. Você que é líder de igreja, você que é pastor de igreja, não ceda às tentações da atualidade para perverter o ensino do Evangelho de Jesus. Hoje nós estamos vivendo numa teologia muito liberal, nós estamos vivendo o tempo de mensagens de autoajuda, né? Nós estamos vendo um crescimento de pregadores coach entrando no seio da igreja, onde a verdade, o ensino parcial da palavra está sendo feito, está sendo mudado, está sendo utilizada a palavra de Deus com sentidos opostos, com sentidos contrários, com outros fins que não a edificação da igreja, no evangelho genuíno de Jesus, com busca na santificação da igreja, com busca no crescimento da igreja. Então, que cada líder que está nos assistindo, e a nossa oração é pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, que Deus os guarde e que eles mantenham firme a convicção na palavra do Senhor e valorizem isso que é extremamente importante, porque uma igreja ensinada na palavra do Senhor, ela com certeza ela vai resistir nos dias maus. Este é o programa Palavras da Verdade
E nós chegamos, irmão Jair, ao final da exposição da lição de número hoje, sendo a Igreja do Deus vivo. Eu gostaria de concluir que a verdade é uma palavra tão forte nessa lição, que Deus estabeleceu assim para essa lição, e nós falamos aqui que a verdade é a coluna, é a coluna e firmeza, que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. E o apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 6, ele vai dizer um recado, vai dizer para toda a igreja, porque ele considera, lá na segunda epístola de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, ele diz para Timóteo: seja um bom soldado de Cristo. E Paulo escreve essa segunda epístola próximo já da sua execução, lá na prisão da Mamertina, lá em Roma, onde Paulo está no calabouço, prestes a morrer. E ele escreve para Timóteo, e em Efésios diz: olha, tomai toda a armadura de Deus, o cinturão da verdade. Um soldado que não está com o cinturão ajustado ao seu corpo, ele não consegue colocar as armas, ele não consegue manter o seu suprimento de alimentação, de água, ele não consegue manter a sua proteção, o seu bem-estar. Ele vai perecer no combate. Então, a base é a verdade. É tão importante essa lição para nós que eu deixo essa palavra. Agradecemos a sua companhia, sua participação conosco é muito importante. Não deixe de curtir, de compartilhar esta programação para chegar ao maior número de pessoas e que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Suas considerações finais, irmão Jair. Foi um privilégio estar com os irmãos, que Deus venha abençoar. E semana que vem nós estaremos já nos encaminhando para um encerramento já desse trimestre e nas portas de um novo trimestre estudando a palavra de Deus. Na semana que vem, tratando o assunto o mundo de Deus no mundo dos homens. Glória a Deus. Vamos estudar sobre o reino de Deus, os valores do reino de Deus, as bênçãos do que Jesus trouxe e que nós podemos viver. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você.